seja muito bem-vindo ao Front Beginner. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge. Você está num canal onde a gente fala sobre programação, tecnologia e muitas outras coisas ligadas a essa área. E hoje eu queria falar sobre um assunto que é difícil para muitas pessoas, que é quando entender se já está pleno, se está júnior, se essa evolução já aconteceu. Isso é uma coisa bem complexa e não existe uma linha divisória. Daqui para frente você é pleno, daqui para trás você é júnior. É bem complexo, cada empresa tem sua forma de avaliar isso, cada chefe às vezes tem a sua forma de avaliar isso, mas eu vou tentar explicar um pouquinho como funciona com base na minha experiência. Eu acho que muitas pessoas do canal aqui já praticamente estão trabalhando na área ou estão buscando a sua primeira oportunidade. O que acontece é que já faz aqui uns 2 anos que a gente tem o canal, então muita gente que acompanha o canal desde o começo já conseguiu até a sua primeira vaga. Eu recebo muitas mensagens no LinkedIn, no Instagram e às vezes até mesmo aqui nos comentários do YouTube de pessoas falando: olha, Jorge, muito obrigado, agradecendo de alguma forma ali que eu colaborei com a carreira da pessoa ou ajudei de alguma forma. E é muito legal, muito gratificante receber esse comentário, então eu acredito que muitas pessoas aqui já estão aí também trabalhando por conta das dúvidas que surgem para mim. Eu vejo que muitas pessoas já estão na área também. O que acontece, pessoal? Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem uma ansiedade de alcançar o próximo nível. Primeiro, a gente tem aquela ansiedade normal de medo de não conseguir fazer, de tentar aprender e tudo mais. Mas isso normalmente passa ali logo depois de uns 3 meses, 4 meses, que você começa a entregar valor. Você começa a codar às vezes já sozinho, você já começa a pegar tarefas quando bem descritas e já consegue entregar do começo ao fim o que precisa ser feito. Então você já começa a ter uma certa dominância de algumas coisas básicas e às vezes isso começa a subir na sua cabeça de uma forma assim: tá, eu já estou entregando, eu já estou fazendo. E aí começa muita comparação. Ah, fulano faz dessa forma e eu também consigo fazer. Ciclano faz assim, mas eu também faço isso. E às vezes essas pessoas ganham mais que você, às vezes essas pessoas são plenos, e às vezes essas pessoas são até sênior e você está ali querendo se comparar. E não é, de certa forma, errado se comparar, porque acho que isso faz a gente evoluir, a gente busca aprender coisas novas com base em pessoas que a gente olha o trabalho, a gente admira. Mas, de certa forma, para você, às vezes, ter essa questão de saber se é júnior, saber se é pleno, e acho que ainda pior, saber se merece uma promoção em termos salariais, é bem mais complexo do que a gente está falando aqui. Os primeiros meses dentro de uma empresa você vai praticamente aprender a codar o básico, porque você vai ver que é um pouco diferente de quando você está estudando, tem muito mais coisas para você aprender, principalmente questões de segurança, dominar o GitHub de verdade, que é uma coisa que a gente às vezes não faz estudando, né? A gente pratica básico do GitHub, mas quando você começa a trabalhar com uma equipe, você vai usar o GitHub de uma forma muito mais profunda, então você realmente vai usar o GitHub como um versionador de software, que é isso, para isso que ele é criado, quem não sabe, né? E não só para guardar o nosso software lá, obviamente que ele faz isso também, mas quando a gente está estudando, a gente usa apenas para isso, para um lugar, um repositório, para a gente guardar o que a gente acabou de fazer e não ficar ali só na nossa máquina. Você vai se desenvolvendo com o passar do tempo dentro de uma empresa, e quando que normalmente isso vai acontecer? Aí tem N fatores, né? O primeiro deles, realmente você alcançou a qualidade técnica de uma pessoa que é pleno? Porque o que vem com a fase de pleno? Você vai precisar realmente dominar suas tarefas, né? Você vai receber tarefas ali que às vezes não estão bem descritas e mesmo assim você consegue resolver. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você não ter uma dependência de mais ninguém. Normalmente você vai raras às vezes perguntar algo para alguém. Teoricamente é para você conseguir resolver todos os problemas sozinho. E aí você pode falar assim: tá, Jorge, mas isso não é o que um sênior faz? Também, mas uma pessoa que é pleno já tem que ter total capacidade de resolver todos os problemas sozinho. Porque o que diferencia às vezes um pleno do sênior já não é mais tão distante do que diferencia um júnior de um pleno, né? Um pleno para um sênior, a gente tem mais questões de liderança, mais questões de ensinar outras pessoas, obviamente a qualidade técnica também melhora um pouco, mas do júnior para o pleno a gente tem essa divisão que para mim ela é bem definida. Se você ainda depende de outras pessoas, se você ainda pede muita ajuda, se você ainda tem muita dificuldade em desenvolver algumas coisas, provavelmente você ainda não é um pleno. Porque, como eu falei, um pleno ele consegue entregar uma tarefa do início ao fim. E mesmo que ela não esteja tão bem escrita assim. Isso me leva a crer que quanto mais tempo você está dentro de uma empresa, mais você vai conhecer uma outra coisa que é importante, que é a regra de negócio do software que você está desenvolvendo. E no vídeo passado eu falei um pouco sobre isso, e vale a pena você ir lá assistir se você não entende o que é a regra de negócio. Por quê, pessoal? Isso acaba se tornando até muito mais importante do que o próprio código em si. E por que eu falo que é importante? Porque você vai precisar conversar com pessoas de outras áreas. Então, quando você começa a trabalhar
e começa a resolver problemas, você vai ver que às vezes você recebe uma tarefa que não está tão bem escrita e você começa a procurar as pessoas para resolver as lacunas, porque você entende o que você está fazendo. Quando você começa a entender o que você está fazendo, o que você precisa entregar, você começa a questionar muitas coisas. E nesse momento é que você começa a ir atrás das pessoas para quê? Para você não desenvolver algo que traga uma solução errada. Porque normalmente quando a gente recebe uma tarefa, ela tem uma descrição, mas essa descrição ela pode ser meio vaga em alguns pontos. E você só vai ter capacidade de criticar isso ou de ter dúvidas com relação àquilo se de fato você conhece o que você está fazendo. E isso vem com o tempo. Acredito que se você não tem uma experiência prévia trabalhando naquela área que você está desenvolvendo o seu software, é bem provável que isso vai vir com o tempo. E aqui a gente está falando um tempo que às vezes demora 6 meses, 1 ano, e tem pessoas que às vezes não conseguem desenvolver essa habilidade. Eles acabam se focando muito também só na parte de código e tudo mais. Mas isso também é bem importante de ser focado, porque com certeza isso vai fazer você subir mais rápido na tua carreira. Tá, Jorge, mas então de fato o que diferencia para você ser um júnior de ser um pleno? Bom, aqui a gente falou várias coisas, né? Acho que o principal é realmente ter essa questão de entrega. Você precisa entregar algo e você consegue entregar algo. Depois a gente começa a falar sobre qualidade, sobre testes bem escritos, sobre o que você está entregando com qualidade. E aí a gente tem um fator externo a tudo isso também, porque pode ser que o teu chefe identifique boas características em você dentro de 5 meses, 6 meses, e provavelmente ele vai identificar. Se você é uma pessoa esforçada, se você mostra interesse, que é muito importante no começo, é demonstrar interesse, é receber algo e tentar resolver da maneira que você conseguir, né? Buscar estudar, buscar aprender naquele momento, porque às vezes você não consegue fazer, mas de certa forma você também está sendo pago para isso, para correr atrás da solução. No começo é importante você ser uma pessoa esforçada e demonstrar isso. Você pode achar que está até atrapalhando outras pessoas, isso é bem comum, acontece até com a gente que já tem um pouco mais de experiência, quando a gente começa a aprender coisas novas que estão fora ali do nosso escopo, a gente se sente interrompendo o trabalho dos outros, mas você consegue ver que para quem está acima de você e está vendo aquilo como uma equipe, tudo faz sentido, porque em certo ponto você vai começar a ser produtivo também, e vai cada vez pedir menos ajuda e vai colaborar mais com o time, vai conseguir até fazer mais coisas do que você faz, vai ter um escopo maior de coisas que você consegue fazer, que você tem habilidade. Quando você está ali no começo da sua carreira, tem pessoas que estão acima de você observando o que você está fazendo. E você vai depender dessas pessoas para subir na sua carreira naquela empresa, naquele lugar que você está. É importante você estudar, continuar se atualizando. É importante você conseguir entregar suas tarefas sem precisar de muita ajuda. Ou sem precisar de ajuda nenhuma. É evidente, pessoal, que uma coisa ou outra você vai precisar perguntar. E isso não faz mal. Mas assim, dentro da sua área, dentro da tecnologia que você trabalha, é importante que você consiga dominar a linguagem de programação e fazer o que é necessário fazer. Você não pode ter problemas com coisas muito básicas. Por exemplo, cria uma função React e você não sabe como passar uma propriedade para dentro de uma função, como usar aquela propriedade que você passou. É o básico, né? Então você não pode ter dificuldade com esse tipo de coisa. Aprender a debugar, acho que é uma coisa também que diferencia muito o júnior já do pleno. Eu acho que isso é muito evidente porque no começo você mais cria as coisas do que debuga. Quando você começa a receber tarefas que são bugs para você resolver, você vai ver que tem um grau de dificuldade um pouquinho diferente. Não é nada absurdo comparado ao que você está fazendo, criando, mas é diferente, porque agora você vai precisar ler muito mais código e testar muito mais coisas, fazer o fluxo ali mental ou fazer alguma coisa que, debugue de fato aquele fluxo que você está tentando ver onde está o erro, e acho que isso vai trazendo novas habilidades para você, além da responsabilidade, que é uma coisa que para mim também é muito importante. Quando você assume a responsabilidade por um produto, por algo que você cuida, isso também começa a fazer de você uma pessoa mais plena do que júnior. Normalmente o júnior ele sempre está trabalhando na sombra de alguém que é responsável por algo. E aí você pode falar, mas o responsável não é sênior? Nem sempre. Tem muito pleno que é responsável por muita coisa, os sêniors são responsáveis por outras coisas, né? Se você for pensar bem, pessoal, quanto mais senioridade você tem, às vezes menos codar você coda, porque você começa a cuidar de outras coisas, né? Então você começa a cuidar, às vezes, de times, ou você começa a cuidar de arquiteturas, você vai ter muitas reuniões para resolver outras questões de produtos. Basicamente é responsabilidade, você vai tendo mais responsabilidade. E quem acaba codando mais, às vezes, no dia a dia são as pessoas plenas, são as pessoas júnior mesmo. Então, se você está nesse ponto da carreira ali com 6 meses, chegando 1 ano, e você está querendo, está se cobrando, você está ansioso para subir para o próximo passo, tenha paciência, porque ainda pode faltar alguma coisa dessa no seu portfólio. E uma outra coisa também que é muito importante, e aqui a gente vai falar um pouco sobre organização das empresas, que vocês têm que olhar isso e têm que dar atenção, e às vezes a gente não entende muito bem no começo, é que toda empresa tem uma forma de trabalhar.
Então, normalmente elas fazem avaliações das pessoas que estão trabalhando, e assim, pessoal, uma avaliação descontraída, que teu colega te avalia, teu líder te avalia, uma avaliação para ver como você foi no semestre ou como você foi no ano. Normalmente é atribuída uma nota, normalmente você vai ter um retorno de algo que você foi bem, algo que você precisa melhorar, ou se você está na média e tem feito um bom trabalho. E com isso surge a oportunidade também de ter um aumento ou de ter uma promoção, porque as pessoas vão ver, olha, o Jorge aqui teve vários pontos positivos, então vamos liberar alguma coisa para ele. Você pode também, obviamente, arbitrariamente chegar na pessoa e pedir, falar, olha, acho que eu não estou ganhando bem, né? Não está compatível com o que eu estou entregando, assumir responsabilidade XXX, mas isso é um papo para um outro vídeo do quando pedir aumento e como. Mas é importante que você não se compare, às vezes, muito com os outros nas questões de entrega, porque isso pode ser prejudicial para você e pode ser frustrante e, como eu disse, pode gerar uma ansiedade que não é algo legal. É importante que você foque em você, no seu processo, trabalhe as coisas que você precisa melhorar, peça feedback para os seus líderes, peça feedback para os seus colegas. Olha, o que eu preciso fazer para chegar em tal lugar? O que eu preciso fazer para ir para cá? Ó, eu quero isso para minha carreira. Como eu faço para chegar nesse ponto? Isso é uma coisa também importante, pessoal. Sejam donos da carreira de vocês. Administrem a carreira de vocês e corram atrás de fazer acontecer aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês querem. E essa é uma das formas, buscando feedback de pessoas que estão ali trabalhando com você, porque eles vão saber de fora te orientar muito mais do que qualquer outra pessoa. E voltando a falar sobre as questões da empresa, dessas avaliações que você vai ter, pessoal, normalmente é depois desses pontos ali que vai surgir alguma oportunidade. Então, se você entrou agora, tem 4, 5 meses de empresa, bem provável que você não vai conseguir ter uma promoção, ter um momento tão fácil assim. Normalmente isso demora um ano, demora um pouquinho mais, até porque, pessoal, você, como eu disse, você precisa conhecer mais sobre o negócio que você trabalha. É importante que quando você já tem mais experiência, você negocia esse tipo de coisa já na entrada também, porque quando você entra numa empresa, você é esperado que você apresente algum resultado e que depois de 1 ano, 2 anos, você comece a voltar a conversar sobre as questões salariais. Então, às vezes as pessoas ficam um pouco ansiosas, elas se comparam e falam, tô fazendo a mesma coisa que fulano tá, mas também tem essa questão da empresa, do funcionamento da empresa, de como eles olham para isso, né? Toda empresa normalmente tem um orçamento para aumentar salário, não é só você que está na fila para aumentar salário, tem todas as outras pessoas, tem pessoas às vezes do time que estão há mais tempo sem ter um aumento, enfim, existem todas essas questões mais administrativas, políticas, digamos assim, que também está em toda a empresa e você também tem que olhar para esse tipo de coisa e ver que isso também pode ser um impeditivo momentâneo para aquilo que você está almejando alcançar. Galera, eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de elucidação sobre o tema para vocês. E se você ainda não segue o nosso canal, não deixe de seguir ele aí, deixa um comentário aí em que fase você se encontra hoje. Se você já acha que é pleno, se você não acha, comenta aí um pouco das suas histórias, do que você tem passado dentro das empresas que você trabalhou, pra gente trocar uma ideia e bater um papo sobre isso aqui também. Valeu? Galera, até a próxima!